Dando início a mais um assunto, hoje o assunto será cálculo estequiométrico. Antes de a gente iniciar isso, vamos ver como é que a gente analisa a molécula de água. Então, observe aqui, seja molécula de água ou qualquer uma outra. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o coeficiente, que é 2. Ele é de toda a molécula, então ele tanto é do hidrogênio como é do oxigênio. Aqui eu tenho 2, que é denominado de índice. Ele é somente do hidrogênio, ou seja, do elemento escrito à esquerda. Se eu não tiver nenhum valor no coeficiente e nenhum valor no índice, subtende-se o valor 1. E esse L aqui é o estado de agregação da molécula. Então, como é que eu analiso quantos átomos tem aqui quando eu tiver duas moléculas de água nesse exemplo? Sempre vou multiplicar o coeficiente vezes o índice. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, já que aqui não tem nenhum valor, subtende-se 1. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Então, é assim que a gente faz a análise. Por exemplo, se eu tivesse aqui a molécula do metano, eu tenho quantos átomos de carbono? Não tem nenhum valor no coeficiente, subtende-se 1. Nenhum valor no índice, subtende-se 1 também. Então, 1 vezes 1, eu tenho um átomo de carbono. De hidrogênio, 1 vezes 4, 4 átomos de hidrogênio. Dando continuidade, sempre que eu for fazer um cálculo estequiométrico, a primeira coisa que eu tenho que analisar se a equação está balanceada. E o que é balancear uma equação? É tornar uma igualdade. Se eu tiver 10 hidrogênio do lado do reagente, para ficar balanceado, eu tenho que ter 10 hidrogênio também do lado do produto, para ficar equilibrado. Então, balancear é equilibrar. O total de reagente, por exemplo, de átomos de oxigênio que eu tiver no reagente, eu tenho que ter o mesmo total do lado dos produtos. Então, aqui vamos fazer o balanceamento da reação de obtenção da água. Então, observe que do lado dos reagentes, aqui 1 vezes 2, 2 átomos de hidrogênio, já que não tem nenhum valor no coeficiente, subtende-se 1. Oxigênio, 1 vezes 2, também tenho 2 oxigênio. Aqui, hidrogênio, 1 vezes 2, 2 hidrogênio. E oxigênio, aqui não tem nenhum valor e aqui também. Então, 1 vezes 1, 1 oxigênio. Aí, vamos lá. 2 é igual a 1? Não. Então, eu vou colocar um valor aqui que multiplicado por 1, ele chegue a 2, já que do lado dos produtos é onde eu tenho menos oxigênio. E esse valor vai ser o 2, porque 2 vezes 1, passo a ter agora 2 oxigênio do lado dos produtos e 2 oxigênio do lado dos reagentes. Só que quando eu coloquei esse coeficiente aqui, eu alterei o total de hidrogênio. Agora eu tenho quantos? 2 vezes 2, 4 hidrogênio. E do lado do reagente eu só tenho 2. Então, agora, como aqui está menor, eu vou ter que colocar um valor aqui que multiplicado por 2, ele chegue a 4. E esse valor, no caso, é o 2, porque 2 vezes 2, tenho 4 átomos de hidrogênio. Então, agora a equação está balanceada. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio do lado do reagente, 4 de hidrogênio do lado do produto, 2 de oxigênio do lado do reagente, 2 oxigênio do lado do produto. Então, esse balanceamento é conhecido por método de tentativas ou erro, certo? Aí, vamos lá. Reagente em excesso e limitante. Para vocês compreenderem isso facilmente, geralmente eu coloco alguns ingredientes da receita de bolo. Então, vamos lá. Obedecendo essa proporção aqui,
onde eu tenho 1 kg de farinha, mais 3 ovos, mais 300 ml de leite, eu consigo fazer um bolo. E o que seria reagente em excesso e limitante? Excesso, como o próprio nome diz, é aquele que está a mais. E limitante é aquele que chegou a um determinado ponto, ele acaba, né? Então a reação para. Então, quando se atinge o reagente limitante e chega ao fim, ele é totalmente consumido, a reação para, mesmo ainda tendo o outro reagente. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui 2 kg de farinha e 9 ovos, quem seria o meu reagente em excesso? Quem seria o limitante? Em excesso seria os ovos, porque obedecendo a proporção, eu tenho 1 kg de farinha para 3 ovos. Então, se eu tenho 2 kg de farinha, eu só vou precisar de 6. E no caso aqui foi dado 9. Então, eu tenho 3 ovos a mais. É o meu reagente em excesso. E o limitante é a farinha, porque com o total de 9 ovos, eu precisaria de 3. Só que eu só tenho 2 kg. Então, aqui é o meu reagente limitante. Eu sei que um bolo tem mais ingredientes, só que se eu fosse escrever todos, ia passar de uma linha. Então, coloco 3 só para entender o conceito, certo? Aí vamos lá. Cálculos teóricos ou cálculos estequiométricos. Então, o cálculo estequiométrico, para que ele serve, né? Para que ele é utilizado? É usado para determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados ou então de produtos que serão obtidos em uma reação química. Levando em consideração também a pureza, porque quando a gente está em indústria, né? Em um laboratório, nem sempre a gente vai obter 100% da reação, 100% do produto, porque nem todo reagente ele é 100% puro. E excesso de reagente, né? Tem alguns que vai ter o limitante, então um vai estar em excesso, vai estar sobrando, e o rendimento da reação. Então, dependendo dos reagentes, né, da pureza deles, vai ser determinado o rendimento da reação.